Olá, estudante do 8º ano. Neste vídeo, nós vamos falar sobre perímetro e área utilizando equações. Vamos lá? Então, olha só. Nós vamos ter que entender o conceito de perímetro e o conceito de área para a gente poder falar, então, de usar as equações para resolver problemas envolvendo esses conceitos. Então, primeira coisa, o que é o perímetro? O perímetro é a ideia de contorno da figura. Então, para eu saber o perímetro dessa figura, eu vou medir o seu contorno. Então, a soma dos 4 lados, no caso dessa figura. Tá? Então, é sempre a ideia de contorno que nós estamos associando com o perímetro. Então, tá aí. Se eu tiver um retângulo de 4 por 3, qual que vai ser o perímetro da figura? 4 mais 3 mais 4 mais 3. E a soma vai dar quanto? 14. Então, tá aí o perímetro da minha figura. Se for centímetros, 14 centímetros e assim por diante. Aqui eu tenho as várias figuras que nós costumamos trabalhar. E como é que a gente pode calcular o perímetro? A gente pode somar a medida dos lados ou usar alguns atalhos. Esses atalhos são as fórmulas que eu vou te mostrar. Dá uma olhada. Como o retângulo tem 2 lados de mesma medida e outros 2 lados de mesma medida, o que eu faço? Eu somo os 2 lados, a base e a altura, o comprimento e a largura, e multiplico por 2. No quadrado, eu vou multiplicar por 4 a medida do lado. No paralelogramo, a ideia é muito parecida com a ideia do retângulo, só que do lado ele é inclinadinho, então é isso que eu tenho que tomar cuidado. No trapézio, não tem jeito, eu tenho que somar os 4 lados, não tem uma fórmula que abrevie, né, a conta. Se o meu hexágono for regular, ou seja, as medidas dos lados forem iguais, é só multiplicar por 6. Para eu calcular o perímetro do círculo, é 2 vezes π, o π vale 3,14, vezes a medida do raio, que é a distância do centro até a borda do círculo. Tá? O perímetro do triângulo é a soma dos 3 lados. E do losango, como os 4 lados do losango são iguais, a gente multiplica por 4 também. Como no quadrado, professor? Sim. E a área? A área é a medida da superfície. Tá? Nesse caso, o que eu fiz? Para eu calcular a medida da área desse retângulo, eu dividi em quadradinhos, de 1 por 1, por exemplo, e contei quantos quadradinhos cabe. Então a área vai ser quanto? A área vai ser 12. Então dá uma olhada lá, medida da superfície. Se o meu retângulo é de 3 centímetros, por exemplo, por 4 centímetros, a área total vai ser o quê? 4 vezes 3, que dá 12. Uma coisa importante é que cada figura plana tem a sua fórmula. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então olha lá. O triângulo, eu vou multiplicar a altura pela base e vou dividir por 2. O quadrado é o lado ao quadrado. O retângulo é a multiplicação dos 2 lados, o comprimento e a largura. O losango é a medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor, aqui, né? Ó, dividido por 2. O trapézio é a soma das 2 bases, a base maior com a base menor, vezes a altura e dividido por 2. O círculo é a medida do π, 3,14 aproximadamente, vezes o raio ao quadrado. Tranquilo? Importante que quando você vai calcular o volume das figuras, dos sólidos geométricos, você também precisa desse conceito de área das figuras planas. Então é bem importante você lembrar disso, certo? Em muitos momentos, quando você tem a área e o perímetro de uma figura, você vai ser solicitado a calcular a medida do lado. E daí você vai usar as equações para esse fim. Então você pega a medida que você conhece, o perímetro e a área, usa o conceito para montar uma equação e resolver essa equação. Beleza? Neste vídeo, nós falamos então sobre área e perímetro e juntando com o conceito de equações. Certo? Espero que você tenha gostado e a gente se encontra. Até breve.